Olá, olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo do livro Boa Nova. Hoje nós vamos dar início, hoje nós vamos fazer, o capítulo 29, o penúltimo capítulo, pessoal. Projeto já quase finalizando, da leitura e de breves comentários desse livro fantástico mesmo. 29 semanas aí, hein, gente? Aliás, acho que dá algumas mais, porque teve algumas semanas que nós não tivemos o estudo. E por esse motivo eu acredito que deve ter umas 32 semanas, Gente, outra coisa para esclarecer, que não está sendo online, ao vivo, por conta de motivos profissionais meus, tá? Houveram algumas mudanças aí de horários, começaram a conflitar com o horário do nosso estudo. E para que a gente não fique sem encerrar a leitura desse livro incrível, eu tô fazendo a gravação e lançando para vocês no mesmo horário, que são as terças-feiras, às 7h30. Quem tá aqui no estudo desde o início vai lembrar que a gente começou às quintas. E aí a gente precisou fazer a alteração do dia para terça. E aí agora, infelizmente, nós vamos finalizar o nosso estudo de forma gravada. Mas, ótimo, estamos com ele em andamento, não é mesmo? E finalizando, Muito feliz, gente. Eu tô muito feliz de estar finalizando esse projeto. Então, vou convidar a todos a um momento de prece, para que a gente, então, possa começar a fazer a leitura e aos comentários, tá bom? Parece que... Isso, a câmera tá dando uma embaçadinha, Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, obrigada pela divina oportunidade de estarmos aqui nesse momento reunidos para aprender um pouquinho mais sobre a Boa Nova, para podermos também termos acesso a esse evangelho maravilhoso que o Senhor trouxe para nós e que até hoje trabalha para ser implantado em nossa terra. Amado Mestre, auxilia-nos a sermos os seus trabalhadores na propagação e na vivência dessa Boa Nova. Fica conosco, Mestre, nesse momento de estudo e em todos os momentos de nossa vida durante a nossa jornada por aqui. E assim seja. Vou mudar a tela. Capítulo 29, 500 da Galileia. Gente, é uma história linda. Linda. Ótimo. Então vamos lá, vou fazer a leitura com vocês e breves pausas. O de sempre, gente? Depois do Calvário, já a primeira pausa. Essa história, gente, Humberto de Campos vai trazer uma história para nós que é depois da morte de Jesus, da morte física de Jesus Cristo, tá bom? Então, quando ele fala aqui depois do Calvário, é depois da morte, da ressuscitação. E a gente vai observar que é um lapso de tempo um pouquinho até maior, tá bom? Vamos lá. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias,
As velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recomendação do bom ânimo. A noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Embevecidos na poesia... Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Na residência modesta de Cefas, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e suas confidências mais recônditas. Mas, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e de sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habitado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Numa tarde azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces, no sítio solidário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Aqui, pausa no texto. Gente, observem. Humberto de Campos começa nesse capítulo relatando pra gente um momento quase que imediato após o Calvário, onde estavam ali todos com muita saudade. E eles, os fiéis, eles continuavam se encontrando ali no monte. Então vinham de longe. E aí alguns dos discípulos começaram a falar de suas vivências, de suas experiências que tiveram com Jesus. E aí começaram alguns, inclusive, a dizer que Jesus voltaria, né? Que voltaria ao monte, que logo, né? Creio eu, que logo ele estaria ali pregando novamente. E a gente sabe que isso, quando cai no falar popular, isso ganha muita força, né? Mas é interessante porque a gente observa que em todos os momentos os discípulos se lembravam de Jesus, porque amavam. Era um amor verdadeiro. Então o trabalho estava pesado, eles lembravam de alguma lição de Jesus. A noite estava escura, eles se lembravam de alguma lição de Jesus a todo momento. Ou seja, Jesus ainda convivia com eles ali em consciência e coração. Entendem? Aí me veio a seguinte pergunta: será que nós estamos convivendo com Jesus todos os dias? Em consciência e coração? Será que a todo momento, em todas as nossas atividades, em todas as nossas atitudes, será que nós estamos nos enxergando ao lado de Jesus? Será que nós estamos nos recordando de alguma das inúmeras lições de Jesus que nós temos trazidas já, né?
tanto narradas na Bíblia, em vários livros de cunho respeitável, né? E aí, será que estamos? Será que no momento de desespero, será que nós estamos lembrando da lição do bom ânimo, da fidelidade a Deus, da caridade? E aqui traz exatamente isso, que aqueles fiéis, eles se mantiveram com o mesmo costume, a todo tempo lembrando de Jesus. Vamos para a segunda parte. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto todos tinham a impressão de que o mestre voltaria a ensinar as boas-aventuranças celestiais. Os ventos recindiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado dos derradeiros raios de sol. Era ele. Gente, era Jesus lá no monte. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, pressas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar na alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todas, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Gente, eles estavam lá no monte, todos reunidos, rememorando momentos bons com Jesus, e então ele apareceu em espírito, né, gente? Ele apareceu em espírito. Olha que lindo. E a preparação, vejam que Humberto traz pra gente, né? Ninguém conseguiu sequer falar. Ninguém. A gente imagina o magnetismo que tava esse lugar. Imagina a energia que tava todo mundo se ajoelhando. Vamos ver. Amados, a cada um se afigurou escutar a câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrares na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino em concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para me seguir. Gente, Jesus apareceu para falar para todos que a missão não era só dos discípulos, eram de todos. Todos que estavam ali foram escolhidos para auxiliar na propagação da Boa Nova, são os trabalhadores da primeira hora. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória
para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinho é o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte do que dominam na carne perecível. E como Jesus fez com os discípulos, aqui ele está dizendo para todos os trabalhadores da primeira hora: não será fácil. Não será nem um pouco fácil. Mas vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. No desenrolar das batalhas incrueritas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unido ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim. O júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombastes sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde camparearam as trevas, porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis o meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Jesus, não é que ele convida, né, gente? Ele convoca os trabalhadores da primeira hora. Ele fala que vai ser bem difícil, vai ser complicado, e ele já afirma: eu estarei auxiliando vocês. Vocês não estarão abandonados, não se preocupem. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos na nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor de nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Sagrada emoção senhoreava-se as almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre rodeado de luz, como um elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Gente, deve ter sido fantástico. E contam, eu não lembro onde, mas contam que quem teve esses momentos com Jesus nunca se esqueceu. Nunca. A gente pode hoje, nessa vivência, não ter completa consciência de tudo que nós vivemos, mas ainda está lá no nosso íntimo.
esse sentimento de que a gente já viu de perto. Ah, gente, a gente já viu de perto. Ele sempre está por perto, né? Pode ser que esses olhos físicos não o percebam. Pode ser que a minha vibração não perceba. Mas ele sempre está. Sempre. Ai, gente. É incrível. Então, eles estão com muita saudade, eles se reúnem no monte, Jesus aparece, convoca, diz que vai ser difícil, diz que estará por perto deles e que vai dar tudo certo. No decorrer dos milênios, vai dar tudo certo. E a gente aí com pressa. Próxima parte do texto, próxima e última. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto, como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros como solidários, para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãos de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se às filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez d'alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos 194 discípulos... Não, gente... Ai, Deus. Isso aqui não tem aqui. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite... Subir aqui um pouquinho. De imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração do Jesus Cristo. Gente, Jesus continuou coordenando toda a obra da Boa Nova. Mal sabiam eles, na sua misérrima condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. 500, gente. São os primeiros trabalhadores, né? Hoje já somos milhares, né? Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de unir e de amor, de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos, sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção. Os espíritos mais enternecidos, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros de bem com Cristo. Formam a caravana sublime que nunca se dissolvera. Gente, olha que lindo. 500 ali, reunidos, né? E aí Humberto traz isso pra gente, que a missão foi confiada a eles, e eles sempre vêm. Sempre estão por aí, gente. E hoje,
Eu ouso dizer que não são nem mais 500, são muito mais. Não sei se vocês já tiveram a experiência de chegar perto de alguém, de conversar com alguém, e essa pessoa transmitiu o aconchego, um carinho, uma energia. É fantástico, né? E assim foram convocados os 500 primeiros trabalhadores. E nós, hoje, que já estamos aí vivenciando a transição planetária, né? De acordo com os estudiosos, com o Chico Xavier, né? Nós já estamos nessa fase, vivenciando isso, somos então os últimos trabalhadores. Não que vai acabar com a nossa geração, né, gente? Mas uma nova história vai começar. E isso é muito interessante. É interessante entender que nós somos convidados pelo Cristo, todos os dias, a trabalhar na Boa Nova. Todos os dias. Será que a gente está aceitando esse convite? Será que a gente está trabalhando por esse convite? E, gente, entendam. É interessante eu frisar aqui para vocês que Humberto frisa isso na leitura, que é para deixar claro. Tinham romanos, tinham judeus, tinham velhos, tinham moços, tinham doentes, tinham sadios, tinham crianças, tinham todo tipo de trabalhador. Todo. Porque todos poderiam contribuir e muito para a Boa Nova. Então, independente da situação que nós estamos, que nós nos encontramos no momento, porque, né, é temporário, a gente tem muito para colaborar na obra. Às vezes é com uma fala, às vezes é com ouvir, gente, às vezes é só ouvir aquele irmão. Às vezes é pedir para que Deus nos use como um instrumento para sermos transmissores da mensagem do Cristo, né? Uma compreensão, um abraço, como é que fala, gente? Ensinar aos outros com a própria experiência como é ter paciência, como é compreender. A gente às vezes pode pensar assim que para trabalhar eu tenho que estar no centro, eu tenho que estar numa atividade lá na evangelização infantil, tenho que estar na sala do passe, eu tenho que estar na Não, gente, não é só isso. Isso é ótimo. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Não estou desmerecendo essas atividades, mas trabalhar na obra do Cristo é a todo momento. É quando a gente está super atrasado e precisa passar no mercado e a fila tá gigante e tem alguém ali que tá te atormentando e você... Tá tudo bem, tá tranquilo, pode passar da minha frente. Ou quando você tá no seu trabalho e tá rolando uma situação conflituosa e você respira fundo e calma. A gente vai resolver isso daqui. E a gente compreende. São todos esses momentos que às vezes a gente acha que não contam, mas eu tenho para mim que são as que mais contam. Eu trabalho, vou trazer para vocês a minha experiência em um hospital. E eu lido com pessoas em um momento de muita fragilidade da vida deles, e não é só com a pessoa, não é só com o doente, até com a família desse doente. E é interessante que outro dia eu até brinquei com os meus amigos, que é assim, que tem plantões que me cansam muito mais que uma reunião mediúnica. Muito mais, porque parece que eu dou tanta energia e parece que eu faço tanta prece pelos pacientes. De alguma forma eu faço um passe naqueles pacientes. Gente, às vezes um abraço pode ser considerado um passe. Às vezes um familiar tá ali frágil, chorando. Você não precisa falar nada, é só chegar pertinho. Entende? E é nos permitirmos sermos esses trabalhadores.
E é nos permitirmos sermos esses instrumentos. Porque eu digo que se for para trabalhar para o Cristo, eu não tenho condições sozinha. Eu sirvo de instrumento, tranquilo. Me inspira que eu faço, me inspira qual é a minha fala e eu falo, me inspira os meus atos e eu faço, mas... E ele sempre inspira, gente. Ele e os seus inúmeros trabalhadores que estão aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima terça para o nosso último capítulo, que é lindo também. É isso. Novamente convido a todos que releiam o capítulo em um momento oportuno. Façam as suas próprias meditações a respeito, as suas próprias reflexões, tá? E se sintam um desses 500, porque nós somos, gente. Agora em um número muito maior de 500, né? Mas nós somos. É isso aí. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a terça que vem.